Sou o Álvaro Carvalho Martins, tenho 32 anos e sou novo auxiliar técnico do Red Bull Bragantino. Um pouquinho mais alto, Flores, e vamos um pouquinho mais baixo. Eu sou um cara que não jogou em nenhum nível federado, né? Então não cheguei no futebol por esse caminho. Decidi cedo estudar e ir para a faculdade, né? Então eu sou de Fortaleza, né? E daí, assim, uma das coisas que eu previ, né, é que realmente se eu estudasse lá para ir para o futebol ia ser muito difícil. Na época era 2010 que eu entrei na faculdade, então era difícil que eu seguisse esse caminho lá em Fortaleza, porque não tinha nenhum clube na Série A, o histórico de treinadores cearenses ou de profissionais cearenses no alto nível é pequeno, é curto. E aí, pesquisando, acabei optando por fazer vestibular na USP, e aí passei. Me mudei aqui para São Paulo em 2010, aí fiz 2 anos de faculdade. Um episódio importante para mim é ter conhecido o Bruno Pivetti. Ele foi dar uma aula lá na faculdade e ele comentou sobre estudar futebol em Portugal, que era muito mais profundo. Inclusive, eu peguei o telefone dele, ele me mandou uns livros assim para ler. E aí eram livros que na época abriam muito a mente, assim. Você não tem ideia do que foi para mim ler aquele livro que é Mourinho, Por que Tantas Vitórias, né, de 2004. Isso em 2010, não tinha nem Instagram, não tinha as coisas, né? Hoje o cara vê Instagram e tem Instagram com conteúdo muitíssimo bom e que naquela época você não fazia a menor ideia que aquilo existia. E aí, li o livro, achei muito bom, muito rico, comecei a pesquisar sobre ir para Portugal estudar lá, fui para lá. Aí foi muito bom para mim em termos de aprendizado, tive estágios lá, trabalhei em outros lugares. Acabei me formando por lá, fiz mestrado lá também, e aí voltei para Fortaleza. No momento inicial, muito mais para, acho que ficar em casa ali, absorver tudo, né? Só que aí já mexendo com futebol, conheci gente, já me mexendo. Acabei trabalhando em alguns clubes bem pequenos e com, sei lá, uns 5 meses morando lá, eu entrei no Ceará para ser analista da base, na época só tinha um. Daí, de analista, no ano seguinte, virei treinador do Sub-15, fiquei alguns anos como treinador do Sub-15, fui pro Floresta para ser treinador do Sub-20 e auxiliar do profissional. Aí a gente fez uma temporada muito boa, né? A gente foi vice-campeão da Série D com acesso, né? E fomos campeões cearenses, Sub-20. Foi o ano da pandemia até. E daí voltei pro Ceará, fiz uma temporada no 17. Acabei saindo, né? Mandaram embora no começo de 2022 e fui pro Cruzeiro. Aí fui pro Cruzeiro como auxiliar, né? Não como treinador, como auxiliar do Sub-17. Com alguns meses acabou surgindo a oportunidade já de ir pro 20, já estava no 20, foi quando eu conheci o Seabra. E aí eu e o Seabra, a gente ficou lá no 20 praticamente 2 temporadas. A gente foi bicampeão mineiro, a gente foi campeão da Copa do Brasil no segundo ano. No primeiro ano, eu acho que a gente foi até a sexta fase, não, até o 6º jogo da Copinha, né, que são 3 e aí mais 3 fases, se eu não me engano. No ano seguinte, a gente foi vice da Copinha, né? Só que também no segundo ano, logo depois da gente ser campeão da Copa do Brasil, acabou surgindo a situação da gente ir para o profissional com o Autuori, o Vini também já estava. E a liderança era do Autuori em parte ali e também em parte do Seabra. A gente escapa do rebaixamento com o Cruzeiro. O Seabra vem para cá, eu fiquei lá, eventualmente virei auxiliar da casa lá no Cruzeiro. Aí o Seabra volta sem auxiliares, né? O Vini tinha saído. E fica então o Seabra como treinador, eu como auxiliar. Contratam o Moisés Moura para ser auxiliar da casa também. E, enfim, aí tivemos essa última temporada aí que foi boa, a gente estava bem no Cruzeiro, né? E chegamos aqui. Eu acho que é uma decisão importante, né? Porque
a sequência da nossa carreira também passa por essas decisões de carreira, né? Então, ela realmente era uma decisão extremamente importante. Agora, te falo que ela foi feita sem levianidade, porém, acho que com uma dose de confiança muito grande, sabe? A gente, enquanto comissão que não está trabalhando, né? A gente tem os nossos trabalhos de casa. E, particularmente, eu estava assistindo o jogo de tudo quanto é time. E, cara, quase sempre quando terminava a rodada e a gente ia ter uma reunião, o que tu achou do time A, do time B, do time C e tal. O do Red Bull era um assim que terminava e eu falava, cara, beleza, tem coisa que dá para ser melhor, mas não justifica os caras estarem naquela situação, entendeu? A gente, enquanto pessoas avaliando equipes, que não diz nem respeito sobre avaliar a vinda para cá. Há pessoas do futebol avaliando equipes. O Red Bull não era uma equipe que você olhava jogando e falava, pô, esses caras vão brigar para não cair. Então, no que diz respeito a elenco, jogadores, até forma de jogar, desempenho, é uma equipe que realmente é boa o suficiente para sair dessa situação que a gente se encontra, entendeu? Então, nessa parte da decisão foi relativamente fácil, eu acho que foi um dos principais alicerces. Se a gente visse que a coisa não tinha o que fazer, a gente ia ter que fazer um trabalho miraculoso, era diferente, mas não é o caso. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho bom, que já vinha sendo feito um trabalho bom, mas as coisas não estavam correndo bem. E aí eu acho que a gente vem para somar nesse sentido, com confiança de que o elenco, a equipe como um todo, o grupo tem mais do que condições para sair aí da situação. Cara, é intenso, é intenso. Você abre um cara ligadaço assim, perfeccionista em uma série de coisas, é um cara que gosta muito de ideias novas, né? Então a gente tem que estar sempre flexível, tipo, ele gosta muito de estratégia, né? Então é muito raro a gente bolar algo para causar um tipo de dano num adversário e não mudar para jogar para o próximo. Mas a gente fez bem, tudo bem, mas o outro acabou de ver. Então ele já vai passar pelo menos 2 dias pensando nisso aqui, ajeitando isso aqui. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ter que bolar uma estratégia dentro do próprio jogo, em vez da gente já trazer alguma coisa nova. Então tem muito disso aí, mas é um cara do bem. E é isso, é intenso ali, trabalha muito, a gente trabalha muito mesmo. A gente tem ficado aí no mínimo de 7 às 6h30, praticamente sempre trabalhando. É um cara que vê muito vídeo e dá importância a uma série de coisas, né? Eu acho que nesse momento que a gente está no profissional, uma das principais atenções que a gente tem dado é a gestão dos jogadores e do grupo como um todo. E ele tem ficado focado muito nisso, né? No Sub-20, que eu acho que é um ambiente com menos complexidade nesse sentido, a gente dava muito mais atenção a questões do jogo, né, propriamente ditas. Não que elas sejam negligenciadas agora, mas eu acho que ele tenta focar mais nas relações, na forma como a gente vai fazer algumas coisas. E a gente mais focado nesse desenvolvimento coletivo, tático, individual e tal. Mas é isso, é um cara do bem, é um cara trabalhador, é um cara bom, com força, sabe muito de futebol, muito, muito, muito mesmo. Tem muito conhecimento, acho que lidera bem a gente, com respeito. E é isso. Cara, para nós tem sido top, né? A minha sensação é de uma estrutura que foi muito bem planejada, sabe? Eu não vejo tantos excessos e normalmente é uma coisa difícil isso. Ou o cara faz uma estrutura, beleza, funciona, mas ela tá sobrando para tudo que é lado. Ou o cara faz uma estrutura que parece espetacular, é tudo novo, mas a coisa não funciona, sabe? Aqui eu tenho achado que a equipe é relativamente enxuta, mas está tudo no seu lugarzinho, está todo mundo trabalhando o que tem que fazer, todo mundo fazendo o que tem que fazer, não tem pessoas a mais. Pelo menos da nossa parte não sentimos pessoas a menos também.
E a equipe de trabalho tem sido muito boa, cara. Muito boa, a estrutura tem sido muito boa, né? Pô, o auditório aqui, nas nossas experiências recentes aí, a gente às vezes tinha que trazer cadeira de fora para colocar. Aqui a gente trouxe 200 pessoas, acho que cabe, né? Entre outras coisas, né? Facilidade para tudo aqui, eu acho que os caras todos moram próximos, eu acho que um ambiente parece familiar, é agregador, é ao mesmo tempo íntimo, né? Então acho que o jogador ele não tem aquela coisa de ter muita gente ali fora, de ter muita gente cercando ele. Não, tem pouca gente, mas tem gente suficiente para fazer tudo. Eu acho que o ambiente ele também trabalha de uma forma que ele é até um pouquinho dividido, né? Então os caras da base moram para cá, se eles quisessem morar no CT, eles morariam para lá. Eles comem aqui, se trocam aqui, né? E aí passam direto para o campo, sem ter que ter contato direto com os caras da base, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que está separada por quilômetros. Tá perto, mas tá longe, né? Tá cada um no seu lugarzinho, acho que de uma forma que tudo tem funcionado muito bem. Cara, eu acho que pro torcedor, assim, né, o que é importante do nosso sentimento é a vontade dos caras de fazer melhor, sabe? Os caras não têm milindre, os caras estão preocupados em ser melhor, os caras estão preocupados em dar uma resposta. E não só preocupados, mas confiantes de que as coisas vão correr melhor. Eu tenho sentido a energia do grupo e do clube muito voltada para a gente sair dessa situação e começar do zero ano que vem. Eu acho que isso tem sido disparado o mais importante, cara. Energia positiva, disponibilidade para aprender, disponibilidade para ser cobrado, disponibilidade para receber feedback, interesse em ser melhor, interesse em fazer melhor, interesse em dar a resposta que o torcedor quer, né? Que é uma resposta em ponto, em gol, né? E eu acho que isso aí tem sido o mais positivo de tudo. Confiança, interesse, trabalho, energia. Eu acho que são os pontos-chave aí para a gente sair. Então, parte eu acho que da tarefa da comissão técnica como um todo e do líder, né, do Seabra, é a gente dividir muito bem as tarefas para que não tenha retrabalho e que a gente possa, acho que, causar o maior impacto positivo, né, nessa janela de tempo que a gente tem. E aí a gente definiu que o Seabra vai estar gerindo tudo, né? Está por dentro de todas as decisões, toma todas as decisões, sobretudo as mais importantes. E aí depois tem uma série como é que chama? Ligações e interações desse líder, né, que é o Seabra, com a gente. Então, tem várias do clube, né? Por exemplo, o controle de carga é do Santi, que não é da nossa comissão, né, do treinador, é da comissão do clube, mas que tem essa função, e o Fred com questões de preparação física e esse gerenciamento de carga, né? Entre vários outros que estão no clube. E para nós, a gente tem, acho que 2 grandes pontos ali. O Vini ele vai estar mais ligado a questões um pouco maiores do treino, né, no que diz respeito a talvez estratégia, bola parada e depois, consequentemente, isso nas decisões durante a semana. Tipo, como são as estratégias que a gente vai usar para sair jogando. A gente vai jogar com 4, a gente vai jogar com 3, a gente vai sair com 5. O Vini vai estar mais ligado a essas coisas no que diz respeito ao treino e também no dia do jogo. E da minha parte eu vou estar mais ligado a desenvolvimento de jogador. E aí isso diz respeito muito no treino, porque a gente faz uma atividade de desenvolvimento individual praticamente todos os dias. A gente faz possíveis complementos, né? Já fizemos, né? A gente faz sessões de vídeo individual também. E vou estar também com esse elo com a base. Ainda não tem sido tão claro, porque a gente ainda não está com tempo suficiente para isso. Mas ter um elo com a base, conhecer os jogadores, até porque a questão do desenvolvimento tem muito disso, né? Não só da idade, mas do cara estar chegando no clube e ele poder aprender coisas mais rápido. As sessões de vídeo individual são muito também sobre comportamentos coletivos,
só que ela é individual, né? Ela tá ali, eu e o cara, muitas coisas têm a ver com a tarefa dele do ponto de vista grupal e enquanto jogador, e outras coisas têm a ver também com a tarefa dele para o grupo, né? Com o coletivo. Eu acho que essa aí seria nossas principais áreas de ação aí nesse primeiro momento. E aí como foi dito, né? Realmente a gente pode eventualmente trocar, né? Lá no Cruzeiro eu tinha a questão individual, mas eu dava muito mais atenção à questão mais macro, né? E o Seabra também, porque a gente estava sem outra pessoa. Nós dois acredito que temos capacidade de fazer as duas coisas. E aí, nesse momento, para a gente tentar ser o mais eficiente e eficaz possível, a gente vai seguir nessa linha, no mínimo, até terminar a temporada aí.